aqui, a live acabou caindo. Eu estou convidando novamente o irmão Eduardo, de novo para a gente. Logo no momento que eu estava explicando, acabou caindo. Irmão Eduardo, já fiz um novo convite para o irmão Andrezinho aqui. Não sei se é tempo. Eu acho que caiu, não sei se é o tempo. Não sei o que foi que houve. Eu creio que fica gravado, né? Opa, mandando aqui, irmão Eduardo. Eu acredito que caiu. Eu acho que não demora muito de terminar a live. Mas vamos só concluir alguns assuntos, algumas perguntas. Ô, meu irmão, acredito que caiu, não sei se foi o tempo ou É o se tempo. alguma coisa Você, aconteceu. você conseguiu salvar, querido? Eu não recebi uma notificação para salvar. Será que a gente consegue? É bem a hora que encerra, já aparece para salvar no Não. IGVT, né? Então, Rapaz, eu não recebi. Eu vou procurar saber se tem como, de algum modo, eu recuperar. Você parou no Rosa de Saron. mas eu acho que fica muito tarde se o irmão quiser encerrar. Não tem problema. Quer deixar os meninos voltar para fazer as Não, funções? eu sei que não, nada disso. Vamos terminar. Vamos concluir. Tá maravilhoso. A gente não pode interromper, senão. Pronto, voltou. Só uma coisa que eu gostaria de falar, tem uma frase, né, bem interessante, dando continuidade à live. E diz assim, que nenhum pecado, desde o primeiro homem até o último que existe na terra, não deixará de ser punido. Ou ele será punido em Cristo, ou ele será punido no próprio homem pecador. Em Cristo, ele será punido na cruz, que é a nossa justificação, né? É isso que nós entendemos. E no homem pecador será uma eternidade no lago de fogo. Então é muito melhor a gente querer que os nossos pecados eles sejam punidos em Cristo e nós sejamos justificados e perdoados. E outra frase também muito interessante que diz assim, que ninguém que estará no céu dirá, eu mereci estar aqui. E ninguém que vai estar no inferno vai dizer, eu não mereci estar aqui. É bem Exatamente. interessante. E sobre essas consequências do pecado, a Bíblia diz que o pecado gerou o afastamento do homem e Deus. E, consequentemente, o pecado gerou a morte. E afetou todas as nossas áreas. Ou seja, o pecado afetou nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. O pecado gerou em nós a doença. O pecado gerou em nós as tristezas, a ansiedade, a depressão, que é uma coisa que existe nos dias de hoje. E o pecado também gerou a questão social também. Foi afetada. Ou seja, a política tem corrupção por conta do pecado. Na literatura, nós vemos uma má literatura que tende para trazer ideologias, coisas contrárias a Deus. Nós temos relações de violência. Nós temos a educação, uma educação secular, uma educação que induz ao ateísmo, que afasta as pessoas de Deus. Então, o pecado, ele é a origem de todos os males. Nós não podemos ter uma visão reducionista da realidade. Olharmos, por exemplo, na questão do feminismo. Muitas vezes a gente diz assim, o homem é o causador, é o mal, é o causador de todos os males. Não. O causador de todos os males é o pecado. E o pecado está tanto no homem como na mulher. Todos nós, por natureza, somos agressores e nós precisamos que esse pecado ele seja retirado da sociedade quando nós pregamos Cristo. Então, isso está na igreja se levantar como agentes dessa mudança, como sal da terra e luz do mundo, e entendermos que a nossa missão ela não é só em estar dentro de um templo, mas ela está em pregar o evangelho nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso trabalho, no nosso estudo, nós trazermos esses princípios do evangelho e esses princípios eles vão remir. Por isso que a Bíblia diz que o mundo que agora vive manchado pelo pecado, ele aguarda a manifestação
dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós temos que levantar, nós temos que ganhar espaço, nós temos que falar Cristo aonde nós somos colocados. Porque é este Cristo que regenera a natureza, este Cristo que muda as relações, que transforma, né? E é essa remissão que o Senhor quer para nós. E nós somos reconciliadores. O Senhor diz que nós clamamos ao mundo para que o mundo venha se reconciliar com Deus. Então nós reconciliamos o mundo na música, na literatura, na política, em todas as áreas onde nós estivermos presentes, trazendo Cristo para essas áreas, nós reconciliamos esse mundo com Deus. Uma reconciliação ainda imperfeita, que só será realmente toda realizada quando Cristo voltar e assim fizer novos céus e nova terra sem a presença do pecado. Então ali, todas aquelas áreas serão restauradas, ou seja, novos céus e nova terra onde não habita pecado. E ali só haverá alegria, não haverá morte, dor, tristeza, porque tudo isso é a origem do pecado. Então muitas vezes as pessoas pensam, eu estou passando por tudo isso e não mereço passar, porque eu sou uma pessoa boa. Não. Nós temos que entender que todos nós somos maus, que todos nós somos pecadores. E nós merecemos o mal de Deus. Nós merecemos a doença, nós merecemos a morte, nós merecemos a angústia. Nós merecemos tudo isso. Mas o Senhor, Ele nos dá muito mais bênçãos, porque Ele nos dá saúde, Ele nos dá uma família, Ele nos dá alimento. E nada disso é porque nós merecemos. É porque Deus, Ele assim usou de graça para conosco. Todas as áreas da nossa vida é graça de Deus, não é porque nós merecemos. Mas, me perdi agora um pouco nos pensamentos. Deixa eu me lembrar. Mas haverá um dia em que o Senhor vai nos libertar dessa presença do pecado e não vai existir mais nada disso. Não haverá mais angústia, não haverá mais morte. Então, o que nós recebemos de Deus é graça, pelo que a gente não pelo que a gente fez, mas pelo que Cristo fez por nós, e nós somos agentes dessa mudança para que possa gerar essa transformação na sociedade. Uma transformação imperfeita que se realizará totalmente na vinda de Jesus Cristo. É isso que eu queria dizer. Maravilha. Meu Maravilha. irmão, Eduardo, pode continuar. Sim, uma pergunta que fizeram ao irmão sobre a questão da perda de liberdade. Muitas vezes as pessoas fazem uma diferenciação entre pecados, como se o pecado da fornicação, do adultério, fosse maior que um pecado ou outro e merecesse uma determinada punição. Como nós podemos enxergar essa questão assim? Temos que punir os pecadores assim com disciplina e reinseri-los de novo no corpo de Cristo, se houver arrependimento, ou simplesmente, digamos assim, deixarmos ele a vida toda acreditando que ele está condenado e que para ele não há mais chance de arrependimento. Não, eu não concordo com essa última que você disse, né? Essa última opção, né? De deixar a pessoa excluída definitivamente, né? Como se sentenciada já. A sentença não está em nós, em nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja aí, denominacional, mas a gente assumiu por muito tempo que poderíamos sentenciar esse e absolver aquele. E usando desses dois pecados aí, a Bíblia nunca disse que esses eram imperdoáveis, né? Chamou só um de imperdoável, que é o da blasfêmia, mas esses demais, eles estão inclusos junto com os outros no mesmo balaio. Concordo com uma disciplina, um afastamento e outra coisa. A gente não pode romantizar o pecador, porque Deus não ama o pecador nem o pecado. Ele reme o pecador, ele transforma o pecador, ele sepulta o pecador e renasce uma nova criatura. Ele não tem prazer em pecador algum, certo? Se cai em fornicação e adultério, deve sofrer as consequências e aceitá-las como bem-vindas e reconhecer que é digno de ser punido, né? A ponto de entender o cerceamento da liberdade, o afastamento de algumas funções que ele tiver dentro da igreja. Ele precisa aceitar essa posição. Se o casamento rompeu-se, aceitar as consequências, honrar de forma correta. Se é fornicação, precisa também de afastamento, mas eu não acredito em determinar a pessoa já
a sentença de morte. E esse é um grande erro, hein? Esse é um grande erro. O erro grosseiro que matou a muitas pessoas. Eu tenho uma live colocada aí, está até no YouTube, sobre desmistificar o pecado de morte, fiz junto com o Anderson. Não tem nada a ver com adultério, é pecado para a morte. A Bíblia nunca diz pecado de morte, né? Para a morte todos são. Se você ficar no pecado, o salário do pecado é a morte. Se você vive no pecado, é recorrente no pecado, tem prazer no pecado, o salário do pecado é a morte. Então você está caminhando para a morte, ele é o caminho que leva à morte, né? Agora precisa de perguntar para quem perguntou, ou para todos, se todos já conhecem o que é o pecado de blasfêmia, como ele é executado, como você incorre nele, porque existe também um folclore em cima dele. O irmão fulano está pregando a palavra, e se eu disser que não é Deus, eu pequei de blasfêmia e não tem perdão nem nesse, nem no próximo século, né, no século vindouro. Se todos entenderam isso daí, que isso não tem nada a ver com essa fala, né? Que não é esse o pecado pecado de morte, já que você não tem mais perdão. Os outros pecados, como o irmão bem falou, o que vai precisar é de um arrependimento verdadeiro. Esse arrependimento tem que ser direcionado. Falamos na outra live, tomara que você consegue ter salvo aí, puxa vida, ficou boa a livezinha. Que é o arrependimento verdadeiro. Quando eu vou chorar por ter pecado, eu tenho que chorar pela ofensa que eu ofendi o meu Salvador, e não chorar pelo prejuízo que eu estou tomando. Eu perdi a vida eterna, ou eu perdi o favor de Deus, eu perdi a proteção de Deus, perdi meu nome no livro da vida. Então, se eu choro por estas razões, eu chorei por razões erradas, eu não estou arrependido. Também não entendi o favor. Eu acho que quem vai buscar a Deus no arrependimento tem que direcionar o arrependimento para quem ele ofendeu. Ele quer retratar aquilo, ele aceita qualquer tipo de punição. Ele sabe que ele ofendeu, que ele magoou aquele que o amou primeiro. E agora ele está aqui aos pés dele chorando por isso, não querendo mais fazer, arrependido de ter feito, e arrependimento também gera transformação. Você muda a posição, você muda as suas atitudes, porque não adianta eu chorar hoje e amanhã eu caio na mesma coisa, eu choro de novo, amanhã eu vou de novo, Deus me perdoa. Então você nunca se arrependeu, você está no pecado, e se você vive dessa maneira, é certeiro, você apagou os olhos, é morte eterna. Mesmo batizado, mesmo você falando língua, mesmo você estando no corpo da orquestra, mesmo você estando no ministério, se você vive isso, tem prazer nisso, e toda vez que vai chorar, só chora por medo do inferno, você vai para o inferno. Porque nessa vida aí, do jeito que você está vivendo, você ainda não entendeu o que Cristo fez por você. Isso é uma verdade. Não sei se eu respondi, irmão. Acho que sim. Respondeu sim. Muito bom. É bem interessante esse tema, né? Porque as pessoas, às vezes, elas colocam determinados pecados como se eles fossem maiores do que os outros. E a Bíblia diz que nós devemos nos reconhecer pecadores e nos arrependermos do nosso pecado. Pelo contrário, a Bíblia não diz que a gente não peca. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Muitas vezes as pessoas têm a igreja física, a congregação, como se fosse, digamos assim, algo que fosse Deus na terra, por exemplo, que ele fosse perdoar o seu pecado e aquela pessoa estivesse automaticamente salva. E muitas pessoas, às vezes, elas cometem fornicação, elas cometem adultério e elas têm medo de levar esse pecado ao ministério, com medo de, se eu disser, aí vou perder minha liberdade, aí vou para o inferno. Não, não é bem assim. A igreja ela tem que ser o lugar onde nós devemos ter a liberdade de confessarmos os nossos pecados. Confessar os nossos pecados uns aos outros e a igreja puder disciplinar aquele pecador que confessou, que reconheceu o seu erro, aplicar a justa disciplina e mostrar para ele que há perdão, que há reconciliação, reinserindo ele de novo no corpo de Cristo. Porque é isso que Cristo quer, isso que Cristo ensinou. Cristo, ele ensinou o perdão, ele ensinou o amor, ele disse, aquele que está em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele disse também assim, que os que estão na minha mão, né, aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não toca, né? Tem outra passagem que fala, não sei se os meninos vão lembrar para me dizer, que quem está em Cristo
Não, ninguém o arrebatará da minha mão. Basicamente isso. Ninguém o arrebatará da minha mão. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, reconhecendo os nossos erros, chorando pelos nossos pecados, mostrando que não há salvação em nós, mas que a salvação está em Cristo, assim arrependimento para nós. Por mais que a igreja muitas vezes tenha essa mentalidade errada, às vezes não é nem culpa das pessoas, é porque já foram ensinados assim. Mas a salvação, ela está em Cristo Jesus. E a igreja tem que ser esse lugar onde a gente possa despejar aquilo que nós somos, dizer assim, olha, irmãos, eu pequei. E os irmãos não serem julgadores, mas serem instrumentos de Deus para trazer de novo, para trazer essa pessoa para o corpo de Cristo, para mostrar o amor de Cristo, para mostrar o perdão que ele nos ensinou. André, só fazendo um comentário, eu vi o pessoal aqui no comentário também falando umas coisas assim, e a gente queria esclarecer, né? O irmão André falou que, e de fato, isso é verdade, para Deus não existe essa diferença de pecado, um é pecadinho, o outro é pecadão, isso não existe. Diante de Deus, todo pecado é uma afronta direta e grave contra Deus. Qualquer pecado que nós cometemos é uma afronta muito grave contra Deus. Porém, seja no plano vertical, ou seja, no nosso plano horizontal, do nosso irmão, socialmente falando, existem pecados que têm gravidades maiores, e por isso a igreja acaba disciplinando de forma mais dura algum tipo de pecado e outros não. É claro que isso é para o quê? Toda repreensão e toda disciplina é com o intuito de trazer o pecador ao arrependimento, no amor de Deus, a trazer arrependimento para que consiga retornar ao caminho da verdade. Então, sobre comentário sobre isso, não tira liberdade, algumas coisas assim, existe pecado que de fato é necessário uma disciplina mais forte, porque para cada relação da igreja, e que tem pecados que afetam mais essa relação entre os irmãos. Porém, não há compreensão de que para Deus um pecado é maior do que o outro. E sim, é uma questão mais de relação entre os irmãos. Tô certo, meu irmão? Perfeito. Eduardo, pode estar. Perfeito, é isso mesmo. Afeta mais na sociedade ou afeta menos, né? Uma mentirinha afeta menos do que um adultério, porque aí você incorre no matrimônio alheio e destrói uma família, né? Então, com certeza, é um pecado que ofende mais a civilização, a sociedade. Porém, Deus, ele é ofendido por nós respirar, irmãos. Só de nós estar vivo já é uma ofensa a ele. Parece extremo demais isso, mas pessoas viverem contrária a ele já é ofensa suficiente para ele erradicar isso aqui tudo, lançando fogo e incinerando isso aqui tudinho. Já era para ter feito. A questão é que ele é o Deus da misericórdia, né? Tá escrito que o trono dele a base do trono é justiça, né, e juízo, mais à frente dele vai amor e misericórdia. A nossa sorte é que nós nos encontramos com amor e misericórdia dele. Porém, está certinho, no seio da igreja, na comunidade cristã, é isso mesmo. Tem coisas que você vai fazer que prejudicam demais o seu semelhante. Então você tem que ser afastado, punido, e para ser reinserido depende do arrependimento e uma nova conduta. E isso também tem que aceitar o tempo. E cada igreja, cada ministério vai enxergar e administrar isso conforme aquilo que eles entenderem, interpretarem para fazer. E aí é que tá, você se submete a isso, ou não. Se você não quiser se submeter, você se afasta. E, enfim, aí é um ato rebelde de cada um, mas a igreja não oprime nem obriga ninguém. Antigamente, muito mais. No tempo da minha mãe aqui, ela me contou umas. Se acontecesse agora, a igreja fechava e dava direitos humanos lá dentro. Mas hoje as coisas mudaram muito e tem muita gente se aproveitando disso. E falando do pecado, nós temos uma frente fortíssima. E voltando aí, antes que eu termine aqui, voltando aí sobre as consequências do pecado, todo distúrbio, toda doença. O Senhor Jesus falou, Deus falou para Adão, né, que agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Cara, até a natureza foi mudada, tudo foi mudado, tudo foi alterado, né? Enfim, e o nosso corpo. Esses dias uma teia, né? Eu sentei perto de uma teia e ela falou para mim, o senhor é até uma pessoa desenvolvido, mas infelizmente você é cristão. Eu falei, sou cristão. Então você não é tão desenvolvido assim. Ela falando para mim, né? Porque para os ateus, principalmente para os intelectuais, eles julgam que nós que cremos em Deus é uma falha.
né? Uma fraqueza, né? De QI aí. Ela falou, porque como pode existir um ser onipotente, onisciente, onipresente e ter tanta coisa acontecendo? E aí eu narrei isso que nós falamos agora e atribuí a culpa de tudo ao pecado, né? E a ausência de Deus e não a interferência. Mas ele podendo, por que não faz? Porque ele pode, mas não nos deve. E fazer é um prêmio quando ele faz para alguém. Quando ele corrige um organismo, quando ele cura um câncer, dá vista a um cego, dá fala a um mudo, isto é um favor acima do que ele já fez. São benevolências, são benesses de Deus que ele não precisa fazer, ele não nos deve, muito pelo contrário, ele é ofendido por mim e por você dia e noite, até dormindo. E aí você culpa a Deus por causa daquela máxima, né? Eu vou falar isso aqui, eu vou encerrar porque já é quase meia-noite aí. Aquela que os irmãos usaram por muito tempo, né? Não cai a folha de uma árvore sem que Deus permita, né? Usaram isso como um texto bíblico, como um verso bíblico, e se você analisar, você vai ver que esse verso ele faz uma volta e joga na mão de Deus a culpa de tudo que acontece. Porque logo se uma folha não cai sem que ele dá permissão, como é que o resto acontece? Né? Como é que nasce tanta pessoa doente, tanto câncer, tanta guerra, tanta fome, tantas outras coisas acontecem? Se uma folha ele não deixa cair sem a permissão, como é que então outras coisas acontecem? Então você volta a jogar a culpa em Deus de uma forma velada, mas você joga a culpa nele, né? E isto é uma mentira que foi contada várias vezes, acabou virando uma verdade na boca de vários pregadores que não lê escritura, não conhece pecado, não conhece nada e começa a deixar o povo às escuras. São cegos guiando cegos, infelizmente, e o resultado é esse aí. Uma pessoa comentou aqui, né? Pô, mas se o pecado aí de adultério ou fornicação, se for para os pobres, fica sem liberdade. Mas se for filho de rico, de alguém do ministério aí, fica com liberdade. Os dois estão no mesmo balaio, só que um está com prestígio de duas balanças e dois pesos. Mas diante de Deus, eu digo para você que essa pessoa que ficou com liberdade, ela tem menos chance do que aquela que ficou sem liberdade. Porque a que está sem liberdade, ela vai ter um choque de arrependimento, de dor, de tanta coisa, que a chance de ela encontrar o caminho de volta por meio de choro, de lágrimas, de arrependimento genuíno, é muito maior do que aquele que prefere maquiar-se de santo e desfrutar de uma liberdade porque é filho de alguém importante ou porque tem algum recurso financeiro e é prestigiado no meio desta igreja. Ele provavelmente não vai saber o que é arrependimento e vai viver achando que está salvo. Para vocês terem uma ideia, eu conheci um cooperador de jovens que incorreu em adultério mais de uma vez. E toda vez que ele conseguia driblar a situação e o ministério devolvia a liberdade para ele, ele saía da reunião chorando aos soluços, aos prantos, porque ele entendia que se o ancião deu liberdade para ele de novo, então ele foi religado a Deus, ele tem vida eterna. Olha para você ver o tamanho do problema, o tamanho da ignorância que a maioria vive. Então hoje é um tempo que essas lives, essas oportunidades, Deus queira que você consiga salvar a primeira parte e joga as duas, deixa salvo aí para o povo ficar assistindo, né? Porque fica no IGVT e alcança mais pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui. Mas foi um assunto maravilhoso. Se algum dia você sentir de me chamar de novo, eu estou aí. Sei que não marcar outra live, já fica o convite. Vocês aí, porque esses meninos aí é PhD, eu sou um cara que chega. Foi um prazer. Só uma dúvida que surgiu aqui, que o irmão falou, sobre a questão da imoralidade sexual. Nós dissemos que todos os pecados, eles não são assim uma coisa leve, eles são uma afronta diretamente a Deus, ou seja, o pecado, ele traz a morte, né? Sim. Mas o pecado, ele traz a morte para aquele que não está em Cristo Jesus. Nós estávamos falando no seio da igreja, quando uma pessoa peca, como proceder? Aí citou-se 1 Coríntios 5. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, diz assim, sobre uma pessoa, um homem, que ele adulterou em relação ao seu próprio pai, ou seja, ele traiu o seu pai com a mulher dele. Aí Paulo fala que essa pessoa deveria ser afastada do seio da igreja.
mas não que essa pessoa estaria automaticamente condenada. Ele fala assim no verso 5, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, por mais que essa pessoa ela cometesse uma falta grave, que deveria ser separada da igreja, mas ainda haveria salvação para ela. E é justamente o que João ele vai falar no 1 João, capítulo 3, se eu não me engano, ele vai dizer assim, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas se nos arrependermos do nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esses pecados aí são todos. Se nós fizermos um escalonamento de pecado e dissermos assim, que um pecado o sangue de Cristo não pode perdoar e outro pecado o sangue de Cristo pode, estamos dizendo que o sangue de Cristo não é suficiente e não é digno diante de Deus para perdoar os nossos pecados. Em Provérbios, Deus vai falar assim, que aquele que confessa e deixa de praticar aquele pecado alcança misericórdia. Então, independente do pecado que você cometeu, você que está assistindo essa live, se você se arrepender no seu coração e confessar que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, que o sangue dele lhe cobre, lhe purifica de todo e qualquer pecado, e não praticar mais essa transgressão, viver uma nova vida para Deus, nascer de novo e viver com Deus na palavra do Senhor, com o Senhor Jesus sendo o Senhor sobre sua vida, o Senhor ele perdoa o seu pecado, independente de qual pecado seja, porque o seu sangue é puro, limpo, santo o suficiente para nos perdoar, para nos livrar da ira de Deus, para pagar o preço no nosso lugar, e ele morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. A salvação não está no mérito humano, mas quando a gente reconhece que somos um pecador, e se arrepende do pecado e crê que o sangue de Cristo é poderoso para nos limpar, para nos purificar, nós somos salvos em Cristo Jesus. É isso aí, perfeito. Não há um escalonamento de pecado sobre o efeito do perdão de Jesus Cristo, isso não há escalonamento, mas há um escalonamento de pecado que afete a sociedade e aí há diferentes punições, aí há escalonamento. Diante de Deus não tem escalonamento nenhum, nós estaremos todos incorrendo em crimes contra Deus diretamente a sua pessoa. Então, no confessar, no arrepender e no não praticar é aquilo que Cristo falou, ide, né, vai, não peques mais, então estaremos justificados. Porque você vê lá, Romanos 3,20, né? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores, justificados pela fé em Jesus. Só há justificação pela fé em Jesus. Romanos 3,20. Então, esse conceito de como o irmão trouxe, esse caso era um caso que feria demais a sociedade. O cara estava pegando a madrasta dele, né? Porque não é a mãe, está dizendo que é a mulher do marido. Então não fala que é a mãe, então não é a mãe. Pegava a madrasta dele. Então isso criou um escândalo terrível. E o entregar a Satanás é uma atitude, não é um mandamento, mas foi uma decisão tomada por Paulo para aplacar a ira da igreja, para acalmar os ânimos da igreja e direcionar esse camarada que nunca foi crente, ele nunca foi cristão, ele não tinha Cristo nele. Um cara que tem Cristo jamais faria o que ele estava fazendo, ainda que nós incorremos em pecados, nós respeitaríamos por meio de amor o nosso irmão, quanto muito mais o nosso pai, né? Com relação a respeito, a manter as coisas dentro daquilo que é honesto. Mas esse cara, esse serzinho aí, ele tinha que ser entregue para Satanás espesutear ele. É isso que eu sempre digo. Satanás está indiretamente a serviço de Deus, mesmo que fomentando coisas contrárias, mas ele está sempre a serviço de Deus, porque Deus não pode tentar ninguém, por ninguém é tentado. E quando ele precisa de um tentador para me tentar, para te tentar, para me oprimir, para te oprimir, ele dá o start para esse camarada aí, e ele quebra a nossa vida, quebra a nossa carne, mói tudinho, mas no final das contas, somos recuperados, porque o alcance do perdão de Cristo é muito maior do que a eficiência e o poder do pecado, da morte e do inferno. Queridos, da minha parte, eu acho que está... Maravilha, meu irmão. Maravilha. Meia-noite, daqui a pouco. Estou no quarto aqui, vocês imaginam o tanto que ela tá brava comigo. Ela tá na sala esperando terminar aqui. Vamos acabar já. Vou pedir só para você fazer uma oração.
né? A gente vai remarcar alguma coisa, Luan, você ia falar? Não, não. Tem várias perguntas aí no chat, mas não dá mais não, que o horário já avançou muito. A bateria nossa já está afindando para a gente não correr, né, desligar e a gente não conseguir salvar e vamos correr atrás também. Né? Foi maravilhoso, foi uma bênção a participação do irmão. Né? Estamos muito contentes. Né? Honra. Pode falar. Não, estou dizendo que a honra é toda minha. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. É uma coisa interessante, né, irmãos? O próprio João diz, né, quem anda cometendo pecado, né, anda sob o domínio de Satanás, né? E o Filho de Deus não anda, né, cometendo pecado, não anda na prática do pecado, né? O Filho de Deus, ele nasceu de novo, né? E outra parte muito importante também, quando o Andrezinho, os demais irmãos também citaram, né, sobre o sangue de Jesus, né? Filhinhos, não pequeis, né? Mas se pecais, tens um advogado fiel e justo. Ele é a propiciação, isso aí, ele aplaca a ira de Deus sobre os nossos pecados, né? Então, mediante isso, né, a comunhão que estávamos desde da live anterior, vou pedir para que o irmão Eduardo agradeça a Deus e nos apresente em uma oração breve, sim, e nós estamos contentes. E temos que nos dar, sabendo, né, se dar melhor, né, conversar, de confessar o pecado um ao outro. A gente conversa muito isso entre nós, Luan sabe, André sabe, a gente conversa muito sobre isso, né? Essa parte da confissão. Eu vi até que alguém colocou: o ancião é o sacerdote do passado, mas em Cristo Jesus, Deus nos fez todos reis e sacerdotes, de modo que temos liberdade, sim, de confessar um pecado um ao outro e de acreditar que a oração do meu irmão, né, aí que entra o verdadeiro fundamento de Tiago, né, que a oração de um justo pode muito seus efeitos, é da libertação do pecado, né, ali em 4 de Tiago, depois de falar sobre chamar os presbíteros para orar. Então a gente precisa, né, lidar melhor com isso. Faça uma oração e agradeça a Deus, nos apresente todos que estão acompanhando essa live, meu irmão. Tá bom, meu irmão. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, Amém. nosso Deus, e nosso Pai que estás nos céus. Graças te damos pelo fôlego, pela vida, principalmente pelo favor que nos alcançou, remiu-nos dos nossos pecados e nos fez novas criaturas para viver em novidade de vida. Feitura tua, da tua obra, do teu amor, do alcance da tua misericórdia, sem que merecêssemos. Estávamos mortos nas obras más, presos em nossas próprias catatumbas, agarrados aos nossos caixões. Não tínhamos vida, não tínhamos herança, não tínhamos nada. Mas no nosso lugar, aonde estávamos sentenciados à morte, tu subiu ao Calvário, morreu em nosso lugar e trouxe consigo também a chave da morte do império. Agora estamos em ti e pela vida que emana de ti vivemos uma novidade. E por isso te agradecemos, pelo nome no livro da vida, pela paz dentro do nosso coração, pela reconciliação que fizeste entre nós e Deus. E nisso agora temos prazer, temos paladar, temos motivos e razões para te glorificar e ser abençoado por ti. Graças te damos por tudo, por esta live. Abençoe esses meninos, Senhor, que moram ali na Bahia e estão com este projeto abençoado. Continua dando a eles voz, dando a eles capacidade, elucidação e conseguindo tocar pessoas, almas e pessoas que estão na cegueira, no engodo, no engano, porque como dissemos nessa live, as heresias não são uma contrariedade total da verdade, uma aniquilação da verdade, e sim uma perversão da verdade, e temos contra nós uma astuta serpente. Livra-nos dela, nos dá de discernir, nos elucida e nos abençoa. Abençoa a todos que assistiram essa live. Graças te damos em Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Jesus obrigado, irmãos. Paz, Amém. graça, Amém. Deus abençoe. caridade. Amém. Até a próxima. Amém. Deus Deus abençoe a todos que participaram. Deus abençoe a todos que participaram. Sigam a página e sigam o irmão também. Deus Isso. abençoe. Não deu para tirar o print.
Mas a gente vai convidar ele para uma próxima. Viu? Deus abençoe a todos. Eu vou clamar a Deus e os meninos me ajudem para ver se a gente consegue recuperar a primeira parte, que tá muito boa, rapaz. E tem Pessoal, muita assunto. quem ainda não está seguindo a página, segue lá, Doutrina CCB, divulga nosso. Nos sigam, né? Nós temos constantes postagens, o nosso cerne é anúncio do Evangelho, pregação da palavra, defesa da fé, não é isso? Esses meninos aí, bom de serviço. Tá todo dia aqui a produção em alta, produção maior do que a torre de vigília do Testemunho de Jeová. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus queridos. Amém. Né? Vou desligar. Adeus.